Bom dia, meus amores! Agora vamos começar mais uma aula de matemática. E o tema, quem é que cuida do meio ambiente? Para a gente começar a pensar sobre esse assunto, eu vou te fazer outra pergunta. Você sabe por que o Dia do Meio Ambiente é comemorado mundialmente no dia 5 de junho? Enquanto você pensa, dá uma olhada nessa imagem aí. Ela está presente também na sua apostila, na página 49. Você percebe aí sujeiras, sacos de lixo, que também significa sujeira para o meio ambiente? Vamos voltar à pergunta que eu acabei de fazer. Por que nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente no dia 5 de junho? Isso não só o Brasil, mas o mundo inteiro para pensar um pouco sobre quem cuida do meio ambiente, quem está cuidando, o que está fazendo para cuidar, para preservar o nosso planeta Terra, o nosso habitat natural. Então, aconteceu o seguinte, no ano de 1972, na cidade de Estocolmo, que fica na Suécia, se reuniu um grupo de pessoas pela primeira vez preocupados com o meio ambiente. Preocupados não, na verdade eles não estavam preocupados, sabe por quê? Porque eles não faziam ideia de que todos os recursos naturais, tudo de bom que a natureza oferece para a nossa sobrevivência, ninguém naquela época tinha ideia de que um dia tudo isso fosse se acabar, entraria em extinção e causaria esse desequilíbrio que a gente já está vivendo nesse momento atual. 48 anos depois, a gente já está vivendo. O que aconteceu? Esse grupo de pessoas se sentaram lá na Suécia para começar a debater questões sobre a relação do ser humano com o seu espaço, com o meio ambiente. Então eles não tinham ainda essa preocupação. Depois dessa reunião, quem estava lá? Como eu disse, pessoas responsáveis, cientistas que se dedicam a estudar o meio ambiente. Depois desse dia, desse grande encontro, desse grande evento, eles saíram com uma tarefa de casa. Foram pesquisar mais como andava as questões do meio ambiente. E sabe o que aconteceu? Daí eles descobriram o quão degradante estaria o nosso futuro, aliás, o futuro do nosso ambiente, automaticamente interferindo na nossa sobrevivência. E aí, 2 anos depois, eles se reuniram com muita urgência para poder conversar e perceberem, discutirem, se informarem e verem questões como essa, quem cuida do meio ambiente, porque eles trouxeram já uma lista de recursos naturais que entrariam em degradação total. A partir daí, nesse mesmo dia, 5 de junho também, de 74, eles começaram a comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, todo dia 5 de junho, o mundo inteiro para poder conversar um pouco sobre essa questão. Embora não seja e não devamos só nos preocupar no dia 5 de junho, né? Isso tem que fazer parte da nossa rotina, da nossa vida, no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, pequenas atitudes ou grandes atitudes, que certamente poderão mudar o rumo da sobrevivência do nosso planeta. Por isso que na China, e a partir de então, todos os anos, esse grupo de ambientalistas, de pessoas preocupadas e responsáveis, cientistas e tudo mais, começaram a se encontrar anualmente, e todos os anos eles faziam essa conferência para discutirem mais questões. Embora cada ano eles tivessem um tema específico, não esquecendo os outros, né? Então, todo ano eles tinham. Inclusive aqui o Brasil já teve essa reunião, a sede aqui mundial em 2000 e no ano de 2002, se eu não me engano. Não sei se tem aqui também, falando. Aqui, ó, cadê? No Rio de Janeiro, em 1992, tá? Eu falei errado. Em 1992,
E também em 2012. Então, já aconteceram essa conferência 2 vezes aqui no Rio de Janeiro, para poder discutir. Então, assim, eles mudam cada país, cada ano eles fazem essa reunião, esse grande encontro, esse evento em muitos lugares. Agora, essa foto aqui foi tirada porque aconteceu na China em 2019, ano passado, foi um grande encontro novamente do meio desse grupo de pessoas que se preocupam com o meio ambiente. E o tema abordado, você sabe qual foi, gente? Tá aí, ó, vou ler para você, cadê aqui? Em 2018, o tema foi Acabe com a população plástica. Em 2019, combata a poluição do ar. Então, essa aqui, que foi em 2018, sobre o plástico, foi em 2018. Em 2019, as ações todas foram voltadas e planejadas para a poluição do ar, que também está acabando com a saúde dos seres humanos. Bom, meus amores, na página 50, tem aqui, olha, grupos de ações, de atitudes, vários exemplos que podem ser prioridades para salvar o nosso planeta. Se você tivesse que escolher quais dessas atitudes você acha mais importante para salvar o planeta Terra, dá uma olhada aí na sua apostila, página 50. Então, nas 2 primeiras imagens, você teria que escolher uma delas. Olha, preservar a biodiversidade, a variedade de vidas, né, na natureza, ou cuidar da água, que também é outro recurso que está se esgotando. Na segunda escolha, você teria plantar mais árvores ou reduzir sacolas plásticas nos espaços públicos. Na terceira escolha, você teria separar o lixo ou reduzir o consumo de carne, já que a carne, comendo carne, nós sabemos que os cientistas já descobriram que tanto os suínos quanto os bovinos, eles conseguem são responsáveis pela emissão de um produto químico, de um gás químico muito importante para o planeta Terra. Então, consumindo esses animais, esse gás químico que é importante, ele vai fazer falta para o planeta. Eu esqueci o nome dele agora. Depois, deixa eu ver onde tem. Depois eu falo para vocês daqui a pouco, quando eu me recordar. Bom, aí teria que fazer uma escolha. E a última escolha seria plantar uma horta orgânica, sem produtos químicos, para matar insetos, mas sem venenos nos seus alimentos. Ou utilizar transporte coletivo, evitando sair com muitos carros particulares, jogando também partículas e venenos tóxicos em nosso ar. Qual dessas 2 alternativas, eu te dei 4 situações que você teria que escolher uma dessas 4, de cada 2, uma. Qual dessas você considera mais importante? Olha, para ser sinceramente, eu acho que todas elas são mais que importantes. Se tivesse que colocar assim, em nível de prioridade, todas são prioridades, porque todas causariam impactos positivos ou negativos para o nosso planeta e para a nossa sobrevivência. Bom, assim como você teria que fazer uma escolha, fizeram uma pesquisa. Olha aí na página 51. Olha só, lápis na mão. Você e sua turma precisam preparar um roteiro para a pesquisa. Para isso, devem decidir quantas pessoas serão envolvidas ou serão entrevistadas, quantas perguntas serão feitas para esse grupo de pessoas e se vocês farão as entrevistas individualmente, ou em duplas, ou em grupo. Como nós não estamos em sala de aula, fica aí pra gente a sugestão, porque os exercícios seguintes têm a ver com essa entrevista. Então, vamos fazer pelo menos a leitura. Aí tem uma sugestão de perguntas para as entrevistas. Então, assim, idade, sexo, se é menino ou menina, se fosse na escola, aluno ou aluna, se são adultos, né, homens ou mulheres. Primeira pergunta, qual atitude é mais importante no cuidado com o meio ambiente? Uma outra sugestão seria preservar a fauna, a flora
E a pessoa ia fazer um X, né? Marcando aí, cuidar da água, plantar mais plantas, preferir alimentos orgânicos, reduzir o desperdício de alimentos, separar o lixo. E depois teria aí, o que poderia ser feito, uma pergunta aberta já. O que poderia ser feito na sua cidade para melhorar o cuidado com o meio ambiente? Bom, depois que essa entrevista ela é respondida por um grupo de pessoas, no exercício 2, na página 52, tem aí, olha só, vou colocar aqui para vocês, quando a gente vai sistematizar a pesquisa, quando a gente vai colher as informações e vão anotar. Então, você poderia fazer de duas formas. Você poderia, por exemplo, fazer essa sistematização, colher as informações separando em dois grupos, o grupo feminino e o grupo masculino. Por exemplo, preservar a fauna e a flora. Quantas pessoas do feminino? Uma. E do masculino? Uma. Ou, por exemplo, plantar árvores. Quatro pessoas do sexo feminino responderam, 2 do sexo masculino. Então, essa seria uma das formas de você entender as informações que você colheu na hora da entrevista. Um outro exemplo, além de ser pelo gênero sexual, poderia ser essa daqui que está ao lado, olha só. Por exemplo, por idade. Dividiria em 3 grupos, né? Menores, aliás, crianças, adolescentes ou jovens até 18 anos tiveram tais respostas. De 19 até 40 anos, outras respostas. E de mais de 40 anos, outra resposta. Essa é uma das formas de você fazer o registro das informações. Outra forma muito legal, que a gente inclusive já estudou como gênero textual nas aulas de língua portuguesa, vai lá na página 54. É você pegar aquelas informações que você sistematizou, que eu acabei de mostrar, e transformá-las em gráficos. Você está lembrado dessa aula de português? Que gráfico também é um tipo de texto, tem título, né? E aí vai apresentar, tem legenda, tem cores. Olha como ficaria o gráfico se fosse apresentar as respostas divididas só em masculino e feminino. Teríamos aí, olha, 2 cores, uma cor representando o grupo feminino, a outra cor representando o gênero masculino, e você teria aí como analisar aí, olha só, quantas pessoas responderam as respostas. Se você também fosse usar um gráfico para o segundo modelo referente a idades, ficaria assim. Olha aí esse exemplo também, o segundo gráfico. Aí você teria as atitudes, seria o título, para melhorar o meio ambiente, para os 2 gráficos. Você teria aí 3 cores, porque cada cor representaria aí uma idade de um grupo. De 0, né? De 0 não dá, mas das crianças até 18 anos, teria uma cor. Dos 19 até os 40 anos, uma outra cor. E mais de 40 anos teria uma terceira cor. E ficaria aí registrado também as respostas desses grupos. Galerinha, agora, a página 54, você teria que responder agora aí algumas questões sobre essa pesquisa que está presente aí nas páginas da 54 até as páginas anteriores. Na página 55, eu coloquei no cronograma para você fazer. Pensando depois, eu vi que não há necessidade para você fazer essa pesquisa. Você pode até projetar essa pesquisa, porque o ideal seria fazermos juntos, em grupo, em nosso colégio, entrevistando lá professores, outros alunos de outras salas, também envolvendo pais, mas nós não teremos mais tempo para isso e também nem condições de fazermos toda essa interação com outras pessoas por conta do coronavírus e o isolamento social. Então, eu não vou exigir a página 55 para vocês, mas a página 56 dá para você responder o exercício 5 e o exercício 6. O 7 também não há necessidade, porque você teria que responder
pelo gráfico da 55 que eu estou dizendo que não há necessidade de fazer. Vou deixar vocês agora com a revisão, com a correção dessas questões anteriores com a professora do positivo e a gente se encontra hoje à tarde na nossa live ao vivo para falarmos mais sobre esse assunto e também fazermos algumas correções. Combinado? Beijo em seu coração e até daqui a pouco. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouco sobre o meio ambiente, sobre a construção de gráficos e brincadeiras numéricas. Vamos acompanhar as páginas da 49 a 51 do livro didático de matemática, atividade 3 nas páginas 53 e 54, a página 63 e as atividades de 1 a 3 das páginas 63 e 64, e o livro de atividades, página 45, atividade 1. Bom, vamos conversar então um pouquinho sobre o meio ambiente. O Dia do Meio Ambiente foi criado no dia 5 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, na abertura da primeira reunião de representantes de diversos países para debater a relação entre o homem e a natureza. Até essa ocasião, a maior parte das pessoas não pensava que os recursos do planeta pudessem acabar. O dia foi celebrado pela primeira vez em 1974 e o tema abordado, Apenas uma Terra, apontava para o desgaste dos recursos do planeta. De lá para cá, diversos temas foram escolhidos, um a cada ano, para orientar as discussões e as decisões tomadas por todos os países participantes com o objetivo de preservar o meio ambiente. As reuniões geralmente acontecem em um país diferente a cada ano, mas em 1992 e em 2012, elas aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mudanças climáticas e o aquecimento global, proteção da biodiversidade, fauna e flora, poluição das águas, do solo e do ar, produção e desperdício de alimentos, uso racional da água e de outros recursos naturais foram alguns dos temas. Em 2018, o tema foi Acabe com a poluição plástica. E em 2019, combata a poluição do ar. A reunião de 1972, referida no texto, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. Nessa conferência foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, que começou a ser celebrado em 1974. Desse ano em diante, houve conferências mundiais sobre o meio ambiente em todos os anos, e cada um deles o tema tomado como crucial, mas outros temas não deixam de ser considerados, pois o meio ambiente é complexo e composto de inúmeras variáveis. Não é possível, por exemplo, pensar em poluição das águas sem tratar da poluição do solo. A água da chuva carrega inúmeros componentes do solo para os rios e, consequentemente, para os mares. Entre esses componentes, estes também são poluentes, como os plásticos. Não se pode também tratar de poluição do ar sem tratar de poluição de alimentos, uma vez que a pecuária, especialmente a bovina, produz metano e amônia. E a emissão de metano é prejudicial, pois contribui para o aquecimento global e também para o surgimento de doenças respiratórias. Por esse motivo, muitas organizações que atuam na preservação do meio ambiente indicam a redução no consumo de carnes, principalmente a bovina, como fator importante para a saúde do meio ambiente. A pecuária bovina emite 5 vezes a quantidade de metano emitida pela suinocultura e
8 vezes a quantidade de metano emitida pela avicultura. Essa imagem é a imagem do tema de 2019, acabe com a poluição plástica. Bom, frequentemente tomamos conhecimento de algum movimento em defesa do meio ambiente e de combate à destruição dos recursos do planeta. Existem organizações mundiais e nacionais que trabalham com o objetivo de tornar o planeta sustentável, né, saudável, para mantê-lo habitável para essa geração e para as gerações futuras, tá? Bom, agora eu quero saber se vocês conseguem decidir entre as atitudes a seguir qual é a mais importante para o cuidado do meio ambiente. Preservar a biodiversidade ou cuidar da água? Plantar árvores ou reduzir o uso de plásticos? Separar o lixo ou reduzir o consumo de carnes? Plantar uma horta orgânica ou utilizar o transporte coletivo? Bom, provavelmente as respostas de todos vocês em cada um na sua casa não foi a mesma, né? Cada um pensa, né? De acordo com as suas prioridades, a sua história de vida. Bom, nós temos aqui, então, vamos imaginar que um grupo de alunos fez uma pesquisa em relação aos cuidados com o meio ambiente. Bom, para que uma pesquisa represente a opinião das pessoas de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade ou até de um país, é necessário que sejam ouvidas pessoas de diversas idades, de ambos os gêneros, de profissões variadas e de classes sociais diferentes. Por isso, é interessante que algumas dessas informações sejam obtidas na pesquisa. Veja um exemplo de ficha que a gente pode considerar aqui. Então, por exemplo, nós temos ali a idade, o sexo e as perguntas na sequência. Então, qual a atitude mais importante no cuidado com o meio ambiente? Cada participante da pesquisa vai responder: eu acho que preservar a fauna e a flora, eu acredito que seja separar o lixo, eu acredito que seja plantar árvores, enfim. E uma outra questão: o que poderia ser feito na sua cidade para melhorar o cuidado com o meio ambiente? Bom, agora, então, depois de fazer as entrevistas, é hora de organizar as informações. Nós podemos classificar as respostas da pergunta 1, naquele exemplo ali, por sexo, homem e mulher, feminino e masculino ali, ou usando intervalos de idades. Então, por exemplo, pessoas até 18 anos responderam uma coisa, de 19 a 40 responderam outras coisas, mais de 40 anos responderam outras coisas. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de como poderia ser organizado. As respostas estão de acordo com aquela ficha que nós vimos, onde as pessoas diriam que a atitude mais importante seria preservar a fauna e a flora, cuidar da água, plantar árvores, reduzir o uso de plásticos, usar transporte coletivo, preferir alimentos orgânicos, separar o lixo ou reduzir o desperdício de alimentos. Vejam que na primeira tabela nós temos respostas, todas do sexo feminino, todas do sexo masculino. E temos um todo também, né? E no segundo quadro, nós temos as mesmas respostas, porém separadas por idade, pela faixa etária das pessoas que foram questionadas. Esses dados, eles também podem ser representados através de gráficos. É interessante, numa pesquisa, organizar em tabelas, mas depois, para visualizar de uma forma melhor, utilizar os gráficos. Então, vejam esses exemplos aqui. Ó. Se vocês decidiram classificar por sexo,
para cada resposta haverá 2 colunas, uma para mulheres e uma outra para homens. Aqui nós temos a legenda, então as respostas que estão em roxo, cada quadradinho corresponde a uma quantidade de pessoas, né? Então, no roxinho são mulheres e no vermelhinho são homens. Agora, se a gente decidir classificar por idade e usar 3 intervalos, por exemplo, para cada resposta haverá 3 colunas, uma para cada intervalo. Então, por exemplo, lá para até 18 anos, as respostas estão em roxo. Até de 19 a 40, as respostas estão em vermelhinho. E mais de 40 anos, as respostas estão em verde. Com base nos dados dos 2 gráficos apresentados acima como exemplos, responda as questões a seguir, sabendo que cada quadradinho representa uma pessoa. Bom, a opção plantar árvores foi citada por 6 pessoas de 19 a 40 anos. Qual foi a atitude que teve 8 votos de pessoas com mais de 40 anos? Bom, se nós estamos falando em idades, nós estamos falando do segundo gráfico, certo? E sabemos que plantar árvores, 6 pessoas, aqui 6 em vermelho, de pessoas que responderam que têm a idade entre 19 e 40 anos. Qual foi a atitude que teve 8 votos de pessoas com mais de 40 anos? Então, precisamos ver as respostas que estão em verde. Então, 8 são essa aqui. A atitude é separar o lixo. Agora, para qual atitude há o mesmo número de votos de pessoas de 19 a 40 e com mais de 40 anos? Então, nós temos aqui o primeiro, já sabemos aqui que mais de 40 anos e de 19 a 40 tem a mesma quantidade de votos para plantar árvores. Então, nós temos ali esses dados em relação à atitude de plantar árvores. Agora, quantas pessoas no total foram representadas no gráfico da esquerda? Há mais homens ou mulheres? Então, o gráfico da esquerda, ele está separando por sexo. Nós temos aqui, em roxo, 19 mulheres e em vermelhinho, nós temos 20 homens. Então, foram representadas ao total 39 pessoas e há mais homens. Quanto a mais? Um a mais. Mas há mais homens, então. Agora, quantas pessoas no total foram representadas no gráfico organizado por idade? Em qual faixa de idade há mais pessoas? Então, fazemos o mesmo lá. Nós contamos, cada quadradinho representa uma pessoa. Nós temos 19, mais 20, mais 18. Em cada faixa etária, temos essa quantidade, somando 58 pessoas no total. E há mais de 19 a 40 anos. São 20 pessoas de 19 a 40 anos que responderam a essa pesquisa. Agora, se cada quadradinho representasse 2 pessoas, quantos homens a mais do que mulheres escolheriam a atitude de cuidar da água? Bom, 2 homens escolheram 2 homens a mais do que mulheres escolheram a atitude de cuidar da água. Se cada quadradinho representasse 2 votos, seriam 4 a mais, certo? Agora nós vamos realizar a atividade 1 da página 45 do livro de atividades, tá? Observe as informações obtidas em uma pesquisa realizada com alunos do 6º ano sobre o consumo consciente quando vão ao supermercado com suas famílias. Então, as atitudes deles são pesquisa de preços antes de comprar. 3 mulheres e 2 homens responderam isso. Analisa se precisa mesmo do produto. 4 mulheres e 3 homens responderam isso. Usa a lista de compras. 3 mulheres e 4 homens. Prefere produtos em embalagens recicláveis.
2 mulheres e 1 homem respondeu isso. No total de pessoas entrevistadas foram 12 mulheres e 10 homens. Agora nós vamos verificar qual desses gráficos representa o resultado desta pesquisa que acabamos de ver. Bom, vamos começar pela primeira pergunta lá. Pela primeira ação, desculpa. Pesquisa preços antes de comprar. Nós, olhando a tabela, sabemos que 3 mulheres e 2 homens responderam isso. Aqui, neste gráfico, nós sabemos aqui que em laranja são mulheres, em roxo são homens. Então, aqui precisaria para ter 3 votos de mulheres, precisaria estar laranja. Então, este primeiro gráfico não pode ser. O segundo gráfico, a mesma coisa. Se laranja representa mulheres, precisaria estar aqui representado laranja e aqui roxo, certo? Para que fossem representados aqueles dados ali da pesquisa. Agora, nas 2 últimas opções, nós temos aqui 3 mulheres responderam e 2 homens responderam que pesquisam preço antes de comprar. E a mesma coisa na letra D. Então, pode ser qualquer uma das duas. Vamos passar para a próxima pergunta, para a próxima ação. Analisa se precisa mesmo do produto. 4 mulheres responderam isso e 3 homens responderam isso. Bom, na letra C, nós temos 4 mulheres que responderam isso e 3 homens também. Aqui na letra D, nós também temos a mesma resposta. Então, os 2 continuam podendo ser representados. Usa a lista de compras. 3 mulheres e 4 homens responderam. 3 mulheres e 4 homens. 3 mulheres e 4 homens. As 2 opções ainda são possíveis. Agora, na última ação, nós temos lá. Prefere produtos em embalagens recicláveis. 2 mulheres e 1 homem. Agora, aqui nós temos 2 mulheres e 1 homem. E aqui nós temos 1 mulher e 2 homens. Então, isso significa que o gráfico que representa esta tabela ali é